sempre fui bem cuidadosa em relação aos exames que deveriam ser feitos, mas eu já tinha esses nódulos nas duas mamas há 15 anos. E sempre fazendo mamografia, nunca me foi pedido um exame mais detalhado. Sempre mamografia. Na mamografia já constava ali algumas calcificações, mas que não geraram preocupação por parte da médica. O que aconteceu em 2017 foi que, ao experimentar um vestido de festa, na prova de um vestido, eu vi no espelho a minha mama direita deformada. Com todo o cuidado com as mamografias, mesmo assim, eu não percebi isso. E de repente, no espelho, eu vejo a minha mama direita com um abaulamento, uma coisa muito estranha. Fui ao ginecologista, que me pediu uma mamografia, que já apareceram imagens mais preocupantes. E ela já me encaminhou para um mastologista. Esse mastologista já não gostou daquelas imagens e me pediu um exame mais detalhado, chamado mamotomia, que é uma biópsia que retira o tecido da mama através de uma incisão com uma pressão muito intensa, né? E no resultado desta mamotomia, quando eu levei para ele, ele já me disse então que era um carcinoma invasivo. E aí, ele já me preocupou bastante naquela consulta, pois ele disse que as imagens eram bem ruins e que era bem preocupante, que eu já deveria sair de lá e procurar um cirurgião plástico, pois a reconstrução mamária seria bem difícil, né? Então saí de lá bem triste, assustada, mas fiz isso. Por causa de um erro médico, eu perdi a confiança neste profissional. E aí depois eu fui para um cirurgião plástico que me indicou um outro mastologista para eu ouvir uma segunda opinião. Acabei fazendo então com este médico, com a equipe dele, uma cirurgia. Então o tratamento foi o seguinte: uma cirurgia de 8 horas de duração. Foi uma quadrantectomia, né? Cirurgia de quadrante, é uma cirurgia conservadora, né? Não é uma retirada da mama. E na sequência eu fiz uma reconstrução mamária, então uma cirurgia de 8 horas. Depois da cirurgia, eu fui para quimioterapia, foram 16 ciclos de quimioterapia, as chamadas 4 vermelhas e 12 brancas. Depois da quimioterapia, eu ainda fiz 33 sessões de radioterapia e fiz mais 6 meses de aplicação do Herceptin, que é uma medicação específica para um dos tumores que eu tinha. O diagnóstico é muito assustador, né? Então, a gente não sabe nada de câncer. Na verdade, eu não sabia nada de câncer. Então, quando a gente vai se inteirando desse universo do tratamento da quimioterapia, da rádio, começa a dar, sim, muito medo. Muito medo. Então, o emocional fica com tudo que a gente conhece da palavra, com tudo que a gente conhece do que o Senhor pode fazer na nossa vida, não tem como dizer, não, nós não somos pedras, nós somos humanos. E por vezes acontece de a gente realmente ficar ali prostrado pelo diagnóstico muito forte. Isso aconteceu comigo, né? Então, o medo nem vou te falar que foi questão da estética, sabe? De perder cabelo. Isso para mim era o de menos. Não, realmente não estava me importando. Medo da morte também jamais. Porque eu costumo dizer que eu gosto de falar com o apóstolo Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, medo de morte nunca tive. Porque a gente tem convicção, né? Do que nos espera no porvir, da alegria de ver Jesus. E assim, eu me apegava a isso. Então, medo de morte não. Mas o medo do desconhecido, do tratamento,
medo de não ter mais forças, de não ter mais vigor. A gente começa a entender que o processo do pós-quimioterápico, né, são dias muito difíceis, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor também têm que ter uma estrutura, assim, fantástica. E isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O cuidado que eu tive de todos, né? Então, assim, com toda a palavra que eu conhecia, eu me abalei, sim. No começo, sim, né? Depois, o medo Quando eu fui diagnosticada com câncer numa das mamas e foi pedido o exame da mama esquerda, o medo de também ser câncer na mama esquerda. Então, cada exame é uma emoção diferente, é um medinho que bate, é uma insegurança que vem. Então, o que me sustentou foi a palavra que eu conhecia. E aí eu pensava assim, agora eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu toquei, tudo aquilo que eu cantei, né? Então, assim, eu não posso titubear. Eu não posso ter os meus pensamentos divididos. Então, eu mantinha a minha mente total com a palavra de Deus. Eu me enchia daquilo, que era o que me sustentava e que me levantava. São 2 anos ali da cirurgia para cá. E realmente fez toda a diferença, o apoio da minha família, a começar no meu núcleo familiar, meu marido e meu filho, né, que passaram a ser enfermeiros, na verdade, eles foram meus cuidadores, porque quando você está num ambiente social, é uma coisa, né, você está ali com uma maquiagem, você disfarça uma sobrancelha que não existe mais, uns cílios que caiu, você está sem cabelo, você põe ali uma touquinha, alguma coisa assim, um turbante, mas você vai para um ambiente social com uma cara que às vezes as pessoas não sabem do que você passou na tua casa, né? Mas essas 2 pessoas viram isso, né? Então realmente é muito complicado quem está muito perto, muito próximo, porque eles se sentiram de mãos atadas. Então, na hora que você está ali com muita dor, passando muito mal, não tem o que fazer. Então, é ficar do lado. Meu filho passava a mão na minha cabeça e orava comigo. Agora, os demais. Família, Bispa Solange, que não me desgrudava. Sogra, pai, cunhados, sobrinhos. A família que eu tenho, eu tô para ver. O que eu senti de amparo da minha família é absurdo. Fantástico. E os irmãos em Cristo? O que aconteceu? Do diagnóstico até agora, eu recebo via WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, qualquer meio. Eu recebo mensagens que me levantavam quando eu estava totalmente prostrada, caída. E o que aconteceu? Eu salvei todas essas mensagens. Eu não as apaguei, né? Então eu tenho esses contatos ainda, eu releio as mensagens. Então quando você está ali emocionalmente arrebentada, e quando você lê uma mensagem dessas, às vezes a emoção é tamanha que você chora e você não consegue nem ler direito. Eu nem conseguia enxergar, às vezes, algumas mensagens que me mandavam. E o que eu fiz? Eu salvei todas. Eu relia depois. E como todas as mensagens sempre tinha a palavra de Deus ali fluindo naquele texto, naquela mensagem, versículos que foram utilizados, aquilo era Deus falando comigo, né? Deus utilizando a vida dos meus irmãos para que eu soubesse o que ele estava falando ao meu respeito e de todas as promessas que ele tinha feito para mim e que não iriam ser frustradas, né? E aí eu comecei a fazer algumas anotações. Eu comecei a pegar aqui um caderninho, que na verdade eu ganhei esse caderninho numa aula de journaling lá na Bethel. E mesmo não tendo o hábito, eu comecei a escrever algumas coisas, né? Escrever os versículos que alguns irmãos me mandavam, que a minha irmã Solange, na primeira quimioterapia, me escreveu, e o O2E que estava começando ali, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, no dia após o diagnóstico, a 26/6/2017, o O2E que era sobre reaja. E a minha irmã me manda e me escreve: nós venceremos mais essa batalha na vida juntos. Amém?
E aqui eu tenho mensagens de muita gente, ó. Bispa Jaque, eu tenho da minha sobrinha Natália Brant, no meu aniversário, dia 2/7. É muita coisa legal. Bispo Maurício. E eu me firmei através desta palavra. Amém? Olha essa que linda. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. É muito legal lembrar disso. Tem muita coisa legal aqui. Trechos de músicas que me fizeram muito bem. Louvores que nós cantávamos na igreja. Louvores que eu ouvia pela internet nos cultos que eu não podia ir à igreja porque não estava passando bem. Gente, tem muita coisa preciosa aqui. Palavras proféticas. Palavra do nosso apóstolo quando me ligou e eu num restaurante o atendi chorando e os garçons olhando para mim e achando muito estranho aquilo. Mas isso daqui fez toda a diferença. Toda a diferença. Isso daqui é o resultado do amor de Deus pela minha vida usando os irmãos da minha igreja. Eu dou glórias a Deus pela vida de todos eles. Maravilhoso. Dia 3/12. Eu vou ler o que escrevi nesse dia. Domingo de ceia. Muito legal lembrar disso. Um dos dias mais felizes da minha vida. Como Deus nos surpreende. No meio de um tratamento tão doloroso, Deus nos dá um transbordar de amor através da vida de irmãos preciosos. Ministros de louvor rasparam a cabeça em solidariedade a mim e abriram um momento de louvor com uma linda homenagem. Não sei se um dia verei algo como o que aconteceu ontem, profundamente abençoada, profundamente emocionada. A maneira de agir de Deus é diferente de tudo que imaginamos. Eu acho que o que eles fizeram aquele dia, eu acho que nem eles tinham noção do bem que estavam me fazendo. Foi uma emoção, assim, eu nunca imaginei alguém fizesse isso por outra pessoa. Eu já vi filho raspar a cabeça, como foi o caso do meu filho fazê-lo, mas outras pessoas que não têm vínculos de sangue com você, sabe? Fazer aquilo lá, uma demonstração pública de afeto, de carinho, de respeito por uma pessoa, isso não tem preço. Levo para a vida inteira. Antes da primeira quimioterapia, eu já sabia que o cabelo ia cair de 10 a 15 dias, mais ou menos, após a primeira, né? Então, antes de começar, eu já fiz um corte de cabelo bem curtinho, que era para não sentir tanta diferença. Quando ele começou a cair mesmo, que não teve jeito, eu fui no salão da minha cabeleireira e lá eu e o meu filho. E eu raspei a cabeça. Saí de lá, já levei nas mãos, já levei uma touca, já levei um turbante. E saí de lá com o turbante. Qual era o meu medo, assim? A vergonha que eu tinha mesmo era na minha própria casa, sabe? Na hora de dormir, eu não queria dormir, estava muito calor, eu não queria dormir com aquilo. Meu marido vai me ver com essa cara, sabe? Depois da primeira quimioterapia, eu já estava muito feia, a pele muito manchada, aquelas olheiras e aquele aspecto de bolacha traquinas, assim, sabe? Aquela cara redonda, nossa, horrível. E aí eu falei, eu vou tirar. Eu falei, olha, Henrique, sinto muito, eu vou dormir, eu vou tirar isso daqui. Ele, mas claro que sim, não sei o quê. Então, em casa, eu comecei a andar. Até você sair para a rua totalmente careca, não é fácil. Não é fácil. Então, eu colocava ali um lenço, um turbante, algumas vezes saí sim. Mas algumas mulheres preferem usar uma peruca, um aplique. Eu preferi ficar com os lenços e os turbantes. E o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo que ia fazer quimioterapia, a minha sobrinha, a Bispa Renata, me deu um livro de uma moça que era uma modelo que tinha tido câncer de mama e ensinava a fazer essas amarrações muito bonitas, muito elegantes, muito charmosas. E eu achei super interessante, quer dizer, uma ex-modelo, né? Uma moça que trabalhava com a beleza e de repente
também sem os seus cabelos e ali ajudando outras mulheres, falando sobre essa questão do cabelo e das maquiagens, que ajuda muito a autoestima da mulher com câncer. E aí eu consegui ir acompanhando outras mulheres, outras pessoas passando pelo mesmo que eu estava passando e que utilizavam esta maquiagem, esta maneira de se vestir diferente, às vezes, para conseguir passar por aquele momento tão difícil que é. Né? Então eu realmente sigo até hoje algumas mulheres que tiveram o mesmo caso que eu e que conseguiram passar por isso utilizando esses artifícios de se vestir bem, se arrumar. Eu me lembro de que eu não tinha mais, teve uma época que eu já não tinha mais sobrancelha nenhuma, nem cílios nenhum. E eu recebi de 2 amadas também, aqueles moldezinhos de fazer a sobrancelha. E eu, antes de ir para o culto cedo, eu levantava mais cedo para conseguir fazer aquilo, porque não era fácil para mim, né? Então eu colocava ali, aí eu ia, fazia lá um desenho, fazia o outro, quando eu tirava, estava uma coisa torta. Eu falei, não, tudo bem, vamos começar tudo de novo, tirava de novo. Então assim, não é fácil, às vezes você acaba rindo da situação, você se olha no espelho e fala, não sou eu que estou aí, mas passa. Aí o cabelo vai crescendo, quando você termina a última quimioterapia, depois de um mês mais ou menos, começa ali já a despontar alguns cabelinhos. Agora eu já tenho cabelo, branco, mas tem. Nessa história toda eu tive 2 erros médicos. Este da mão foi o seguinte, durante a quimioterapia eu tinha uma indicação para utilizar um catéter de longa permanência, porque eram várias e valia a pena colocar um implante de Portocat. E já estava tudo certo para eu fazer este implante. Fica aqui, ele entra pela artéria e fica durante todo o período de quimioterapia. É muito mais seguro. Só que o tempo foi passando, não saía a liberação para a cirurgia e eu precisei fazer a primeira no método convencional, tradicional, via veia de mão, na mão. Fui fazer essa primeira, então aqui, a primeira infusão de quimioterapia que eu recebi, quer dizer, no dia mais complicado, nossa, é o primeiro dia de quimioterapia, você está morrendo de medo. E aí pegaram aqui a veia, fizeram aquele preparo todo, tem a pré-quimioterapia, durante todo esse período tudo bem. Quando foi colocada a infusão da vermelha, que é muito agressiva, depois de uns 30 minutos mais ou menos eu senti um incômodo, olhei e já estava bem vermelho e inchado. Minha irmã Bispa Solange, como sempre me acompanhando nas quimioterapias, olhou e falou, não, isso não é normal, e rapidamente acionou aquela campainha para chamar a emergência. A emergência veio, a enfermagem veio, retirou rapidamente. Resumindo, eles não seguiram o protocolo correto. Depois eu vim a saber que eles não seguiram o protocolo porque era um quadro de emergência e era muito grave. Então, a infusão vermelha é doxorubicina. Eu conhecia isso pela minha formação acadêmica, eu sabia exatamente do que se tratava. A doxorubicina foi descoberta na época do nazismo, então assim, a agressividade dela era para mal, foi utilizada depois para bem, né, para curar câncer, mas é muito forte. Esse extravasamento quimioterápico avançou até aqui, né? Como eu não tive o cuidado devido, eu tive uma necrose toda neste tecido. Então, tudo que está da pele para baixo necrosou, né? E era um vermelho intenso, por causa da queimadura, os vasos todos foram danificados. E isso custou muito, gente, muito tempo para ficar desse jeito aqui. Cicatriz, não ligo. Não ligo, realmente não ligo. Vai ficar assim, tá? Tá sequinho, ó, já não dói mais, tudo bem. Mas deu bastante trabalho. Então, assim, a equipe do meu oncologista, com muito cuidado para a gente tentar reverter esse quadro. Dr. Cressone, maravilhoso, desenvolvendo fórmulas específicas para regenerar o tecido da minha mão. E eu não sinto absolutamente nada. Era para eu ter ficado com esses 2 dedos aqui totalmente retorcidos,
Se vocês tiverem curiosidade de um dia entrar na internet e ver o que é um extravasamento quimioterápico, você vai ver que muita gente amputou a mão, amputou o braço. No mesmo quadro que eu tive. Eu não tenho nenhuma sequela, só realmente a parte estética. Agora eu consigo tocar, estou reiniciando os meus estudos, pegando aqueles livros ali do comecinho de piano, terceiro, quarto ano, Anon, Czerny, Bach, coisas muito simples para conseguir esse tempo que eu fiquei parado, para a gente conseguir voltar aos movimentos corretos. Mas já consigo tocar o meu piano. Quando isso aconteceu e eu vi a gravidade do quadro, a minha preocupação era deixar de fazer aquilo que eu mais amava fazer. Eu não amo tocar piano, eu amo tocar piano para Deus. Eu desde criança estudei piano, mas a partir do momento que eu o recebi como Salvador, eu falei, eu preciso dar alguma coisa pelo que eu recebi, pela obra redentora de Cristo na cruz. E eu toco para isso. Então, assim, eu ia ficar muito triste, muito frustrada se eu não pudesse utilizar mais as minhas mãos para tocar para Ele. Então, eu estou muito feliz de ter voltado, a tocar, ainda que de uma maneira mais simples, com músicas um pouco mais lentas, com menos velocidade, mas crendo que eu vou conseguir voltar aos movimentos rápidos, velozes e num andamento mais intenso. Quando a minha ginecologista me mandou para um mastologista, esse mastologista era uma indicação forte, era uma pessoa bem conceituada, mas o que aconteceu? Ele viu uma mamografia e pediu uma mamotomia só da mama direita, que era onde tinha realmente aquela deformação. Mas já aparecia nódulo na mama esquerda, mas ele não pediu uma mamotomia da mama esquerda. Então, ele cometeu um deslize ali, um erro. Outro erro na mesma situação. Eu vou para um laboratório fazer um exame, uma mamotomia na mama direita. A médica que vai fazer o exame tem que fazer uma incisão exatamente no ponto onde tem o nódulo para ser pesquisado por biópsia, certo? O que aconteceu? Ela começa a passar o ultrassom, porque esse exame é guiado por ultrassom para ela conseguir saber o lugar exato da incisão, e ela começa a passar o aparelho de ultrassom na mama errada, na mama esquerda, não na mama que ia ser feito o exame. Eu demorei um pouquinho a falar, porque como ia ter o corte, eu achei melhor falar. Então demorei um pouquinho, mas eu falei, doutora, o exame é na mama direita, não na mama esquerda, Mas falei com jeito. E ela, certeza, não é na mama esquerda? Eu falei, não, pode ver. Ela pegou o papel, olhou, é realmente na mama direita. Mas o que o médico vai fazer com este nódulo altamente suspeito da mama esquerda? Quando ela viu isso, ela não podia fazer a mamotomia no lado esquerdo, porque ela só poderia fazer pelo pedido médico. Então ela faz uma observação ao médico, falando para ele, existe um nódulo suspeito na mama esquerda também. Quando eu levo esse resultado para esse médico, ele levou a mal, ele não gostou de ser chamado a atenção. E apesar do erro dela, apesar dela ter errado, ela foi usada por Deus para me mostrar que eu tinha um outro nódulo, tão suspeito ou pior do que um nódulo da mama direita. E aí ele acabou pedindo uma mamotomia do lado esquerdo, e o câncer da mama esquerda era mais agressivo do que aquele outro. Então, assim, eu acabei descobrindo que câncer não é uma coisa só, Então, a gente tem ali, só para citar alguns, um luminal A, luminal B, um HER2, e temos o triplo negativo. São 4 tipos de câncer de mama. O meu da mama direita é um luminal B, já preocupante. E o da mama esquerda era um HER positivo, que é muito mais agressivo. E de grau mais intenso também. Então, por um erro dessa médica, eu acabei descobrindo que eu tinha câncer bilateral. Eram 2 mamas e não uma só. Se eu fosse para a cirurgia com aquele médico, ele faria uma cirurgia numa mama só, e o câncer da mama esquerda ficaria lá. Quando eu perdi a confiança nesse médico e recebi uma indicação de um outro oncologista e fiz isso, esse médico já me pediu outros tipos de exame, já me pediu o anatomopatológico, o imunistoquímico, quer dizer que são outros tipos de exame para realmente ver que tipo de câncer é, e fazer o tratamento direcionado a esse tipo de câncer. Mas foram erros que, se não fosse o Senhor a intervir ali,
eu teria padecido. A mulher tem que... o primeiro indício de que alguma coisa está estranha, seja no desenho da mama, ou mesmo palpando a mama, perceber algum nódulo, alguma coisa, é muito importante procurar a ajuda do médico. E é rápido que tem que ser feito isso, né? Então, um diagnóstico precoce, percebeu alguma alteração suspeita, procura o médico. Porque em estágio inicial é muito mais fácil de ser tratado com sucesso e reverter essa situação. Mas, assim, o autoexame não é tudo. É necessário que se faça mamografia e ultrassonografia. Não tem como fazer um e não fazer o outro, né? O meu oncologista diz que é uma duplinha. É importante que se façam os dois. Por que tem que fazer mamografia? Mas se eu não percebo nenhum nódulo, eu não preciso fazer. Precisa, porque existem nódulos não palpáveis. Então, vou dar o meu exemplo. Os meus nódulos não eram palpáveis, eles nunca seriam descobertos num autoexame. Né? Então, eu precisei descobri-los através de imagens. Não tem como, não dá para... E vou mais além. Depois que já estava certo o diagnóstico e que eu já estava indo para a cirurgia, eu fiz uma ressonância magnética antes da cirurgia. Então, eu já sabia o que eu tinha, eu já sabia o grau do carcinoma, estava tudo certo. Na ressonância, aparecem nódulos extras do lado do câncer, que já estavam lá e nunca foram vistos nem em mamografia, nem em ultrassom. Então, é importante realmente que se descubra em estágio inicial, porque aí os nódulos ainda são pequenos e fáceis de serem tratados. Para as pessoas que estão passando agora e receberam um diagnóstico de câncer de mama, eu sei que parece estranho falar isso, mas passa. Demora, passa um pouquinho. Bom, eu nem vou falar que é rápido, não é rápido. É sofrido, é dolorido, mas passa. Mas passa muito mais fácil se a gente estiver em comunhão com pessoas que te levantem. É muito mais fácil passar quando se conhece a palavra de Deus, quando se conhecem as promessas que o Senhor fez a nosso respeito. Porque se Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, e Ele venceu e nós também venceríamos, nós temos que nos apegar a isso. Nós temos que nos apegar à palavra que diz que tudo coopera para o nosso bem. Eu me apeguei, eu me segurei nisso, mesmo sem entender todo esse processo desses 2 anos, eu me agarrei a essa palavra, tudo coopera. Um dia você vai entender por que você está passando por isso. Um dia vai fazer sentido, tudo vai fazer sentido. E lembrando que o Senhor não quer o mal de ninguém. Ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. E você tem que se agarrar a essa palavra. Você tem que ficar junto com as pessoas. Porque sozinho a gente não consegue passar por momentos complicados. Estar com irmãos queridos que conhecem a mesma palavra que você faz toda a diferença. Não bobeie, não fique em casa, não se esconda depois do diagnóstico. Vá para a rua, se arrume, se maquie, saia para passear. Amém? E eu espero que a minha experiência realmente faça alguma diferença na vida de alguém que possa estar ouvindo agora essa palavra. O Senhor é contigo, Ele não te desampara em nenhum momento, mesmo que você não perceba,